Dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Estou há 17 anos em remissão e também quero ajudar você a dar esse passo. Já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e hoje a live é Tira Dúvidas. Às quintas-feiras eu estou pensando de montar uma live só com esse tema, só com esse propósito, que é Tira Dúvidas sobre alimentação e câncer. Claro que todos os dias a gente sempre abre esse espaço, mas eu acredito que ter um dia especial para isso vai acrescentar mais em situações delicadas que você está vivendo, que você está passando. Então eu aproveito para desejar bom dia a Ana, para a Rita, para o Gonçalves, para a Vani, para a Bruna, querida Bruna Estreia aqui, para a a Maria Catarina, a Solange e a Mara. Sejam todas muito bem-vindas. Aqui no TikTok o Tadeu, o Getúlio, a Janete, o Hugo, a Cida, a Marlene, a Josefa, a Noemi, a Joana, a Very, a Josi, sejam todos bem-vindos, aproveitem o conteúdo, comecem a seguir meu conteúdo, as lives ficam gravadas aqui no Instagram e também aqui no TikTok, periodicamente eu faço as lives de manhã para trazer as melhores informações para vocês. A primeira, ao lado da melhor bebida detox que existe, que é a água. Espero que vocês estejam ao lado dela, coloquem sim aí para mim e eu já vou brindar essa manhã ao lado de vocês. A Adriana desejando bom dia, mandou flores aqui durante a live. Obrigado, viu, Adriana? Obrigado pela atenção, pelo carinho. A Camargo mandou bom dia também, sejam todos bem-vindos. E eu vou puxar aqui uma pergunta que fizeram ontem. Olha que interessante essa questão. E aí vocês vão me perguntando também. Quais alimentos podem causar azia? Azia é essa sensação de queimação que a gente tem aqui no esôfago, né? O que acontece? Vamos entender toda a história para que eu possa explicar sobre alimentação. Primeiro ponto, a gente tem um sistema incrível, que é o sistema digestório. Ele é capaz de digerir alimentos e transformar esse alimento em nutriente, a ponto desse nutriente compor todas as células do nosso corpo. Então o intestino, ele é o grande responsável por transformar alimentos em nutrientes. Ele que faz isso. Eu brinco e eu comento que muitas vezes a gente não se alimenta de forma adequada, não se alimenta de forma correta, eu acho que não é a melhor palavra, adequada seria a melhor palavra. Eu até brinco com as pessoas da seguinte forma, que todo mundo sabe comer, porque se as pessoas não soubessem, elas já estariam mortas. Esse é o primeiro ponto. O que elas não sabem é se nutrir adequadamente, é diferente. Elas se alimentam, mas não se nutrem. Cada situação, cada caso precisa de uma orientação específica e por isso que os meus pacientes, as pessoas que querem dar um passo a mais para a remissão, elas me procuram. Então nós temos aqui um sistema mecânico de digestão, que são os dentes. Então você recebe o alimento, você coloca o alimento na boca e começa a mastigar e manda esse alimento para o estômago. Muitas pessoas, fazendo uma brincadeira, tá? Acham que tem dente no estômago, porque ela pega a comida e engole essa comida. No momento que ela engole essa comida, nós não somos jacaré, nós não somos avestruz, esse alimento ele não vai ser digerido. Então é muito mais fácil essa pessoa ter essa sensação do refluxo ou da azia, é muito mais comum. Então o primeiro passo que eu preciso pensar antes de sugerir alimentos que vão causar azia, qualquer alimento pode causar azia, qualquer alimento, se você não tiver o hábito de mastigar devagar. As pessoas mastigam muito rápido, fazem refeições em poucos minutos e por conta disso elas pioram a saúde e acabam acelerando
essa sensação de azia, que é muito mais intensa no paciente que faz quimioterapia, porque a quimioterapia mata as células do estômago, as células superficiais, por isso que ela tem muitas vezes esses sintomas de vômito, azia, refluxo, enjoo e assim por diante. Então ela já tem um estômago ferido pela própria quimioterapia, machucado pela própria quimio. E aí indiretamente a pessoa come muito rápido ou engole muita saliva, né? Esse é um defeito também. Se a pessoa o dia inteiro fica engolindo saliva, 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 o seu estômago entende que a saliva é um alimento, ele não sabe que é saliva. E aí ele produz suco gástrico e fica, entre aspas, tentando digerir a saliva que não vai ser digerida. Isso vai machucando o estômago, isso vai incomodando o estômago. Então, esse ponto é essencial. Qualquer alimento vai causar azia se você imaginar que seu estômago tem dente. Você engole o alimento e manda para dentro. Você vai piorar a sua saúde. Então, é fundamental ter consciência que não temos, eu sei que vocês sabem disso, nós não temos dente no estômago. O estômago ele vai fazer a digestão química do alimento. A digestão mecânica e química é feita exclusivamente pela boca. Então você precisa mastigar devagar o alimento quando você vai engolir. Ele deve estar líquido. Muitas pessoas engolem pedaços de alimento, isso é ruim para a saúde e você pode mudar isso agora. Então lembra disso. Qualquer alimento vai causar azia se você não mastigar devagar. Ou poderá causar azia, porque às vezes a pessoa vai falar para mim, eu engulo alimento e não tem azia. Tudo bem, não tem agora, mas se você vai machucando o motor do seu carro, vai machucando, lá na frente a conta vai chegar. E aí essa conta é cara, porque aí não tem volta. Então lembra disso, primeiro passo. Vocês sabem que a todo momento eu falo sobre a importância de beber água. Quem me acompanha aqui já sabe disso, já conhece isso. Só que para quem tem azia, beber água na refeição é a pior coisa que existe, porque você tem uma quantidade de líquido para fazer a digestão, que é o suco gástrico, e se você dilui esse líquido que vai fazer a digestão, a chance de você ter refluxo, de você ter azia também é maior. Então, qual que é a ideia principal? Quando você fizer as refeições, almoço e jantar, você evitar, não estou falando que isso é proibido, que você nunca vai tomar líquido, mas evitar tomar esse líquido próximo às refeições, não importa qual líquido seja, inclusive a grandiosa água, porque a tendência de você ter refluxo é maior, não importando o tipo de alimento que você consome. Agora vamos para outra situação. A pessoa, ela mastiga devagar, ela não toma água, ela consome um alimento e ela deita em seguida. Vai ter refluxo. Normalmente esse alimento vai ter essa passagem aqui pelo esôfago que vai causar uma dor incrível. E aí você vai falar, poxa, mas lá atrás eu não tinha isso. É aquela história do motor. O motor do seu carro tem que ser bem cuidado. Se você começar a judiar do motor, que é mastigar rápido, tomar líquido e comer e deitar, a tendência é esse líquido voltar pelo esôfago e você ter aquela sensação, muitas vezes amarga na boca, que é da própria bile. Aquela sensação ácida na boca, aquela queimação horrível. Então, é muito importante comer e permanecer sentado ou, no máximo, inclinado 60 graus. É como se fosse assim, estou tentando ficar aqui de lado para mostrar, 60 graus inclinado, para que esse alimento ele não volte pelo esôfago, ou pelo menos minimize essa volta. Existem outras situações de doença, né? Não vou falar patológica, de doença, você tem hérnia de hiato. Todo mundo que tem refluxo tem hérnia de hiato, mas nem todo mundo que tem hérnia de hiato tem refluxo. Então a pessoa que está com refluxo já tem uma hérnia de hiato. O estômago está saindo ali pelo diafragma e você tem uma diferença visual do posicionamento do estômago. Então eu preciso proteger esse carro que já está machucado, que já está danificado. Como é que eu protejo? Você come e permanece sentado ou no máximo inclinado, praticamente 1 hora depois dessa refeição. E dependendo do tipo de refeição, você vai ter que ficar mais tempo. Por exemplo, alimentos gordurosos, em especial, a pessoa come uma feijoada, a pessoa come uma carne gorda, a pessoa come molhos com queijo ou outros molhos
gordurosos, a gordura fica mais tempo no estômago. Então, se eu fosse pensar num alimento que aumentaria essa azia, eu citaria diretamente alimentos gordurosos. Esse alimento, por ficar mais tempo no estômago, tende a voltar pelo esôfago, caso essa pessoa não tenha digestão adequada, esteja ingerindo gordura a mais do que ela precisa e assim por diante. Então é importante a gente ter esta consciência do papel do alimento dentro de cada um dos nossos órgãos. Alimentos gordurosos no estômago tendem a ter mais refluxo e ter mais azia para a pessoa que já tem esse problema prévio. Não que você comendo gordura e comendo molhos vá ter isso, mas para quem já tem azia, a pergunta foi bem direta: qual alimento causaria azia? Esse alimento, sem dúvida alguma, potencializaria essa situação. E aí eu vou pensar nos alimentos ruins, que já são prejudiciais para todo mundo, independente da azia, independente do refluxo. Eu vou sempre lembrar que ketchup, mostarda, maionese, esses molhos prontos de salada, eles tendem a causar mais azia, causar mais refluxo pela própria característica dele. Ele irrita mais o estômago. O estômago irritado, ele elimina esse alimento e tenta indiretamente voltar. Então, evite o consumo de ketchup, mostarda, maionese, pimentas, mesmo o molho de pimenta, ele pode causar isso. Eu sei que muitas vezes você tem como hábito cultural ter essa situação, ter esse problema, e aí você consegue indiretamente, evitando o consumo desses alimentos, reverter essa situação ou minimizar essa situação. Foi até uma pergunta da Solange. Então, do começo da live até agora, eu estou mostrando o passo a passo do que é necessário acontecer para você reverter a azia ou minimizar a azia, porque a gente não sabe o grau dessa azia, em que situação você se encontra nesse momento. E aí você seguiu o passo a passo, que eu falei da mastigação, que eu falei sobre alimentos gordurosos, que eu falei sobre comer e continuar sentado, evitar molhos picantes, molhos prontos, molhos gordurosos. A gente não pode esquecer dos péssimos alimentos para a saúde, que eu vou trazer para vocês, que são bolacha de água e sal, pão de forma. Evitar alimentos que sejam prontos para o consumo, a gente chama de ultraprocessados. Então, macarrão pronto, que pode potencializar essa azia, pão de forma integral, bolacha de água e sal. Todos esses alimentos, normalmente a pessoa passa muita gordura já em cima dele, e esse alimento, ele é demais, a característica dele é cheio de porcarias adicionadas, que não são positivas para o funcionamento de nenhuma célula do nosso corpo. O pão de forma, ele pode ter 15 porcarias adicionadas. Eu vou falar o nome do que seria porcaria. Não necessariamente esses nomes estão no pão de forma. Espessante, conservante, flavorizante, adoçante, tudo isso é porcaria. E o ultraprocessado é cheio disso. O pão de forma tem 15 tipos de porcaria ali dentro, e essas porcarias não são úteis para a sua célula e indiretamente podem trazer um malefício para o seu bom funcionamento do corpo. Então esse ponto é fundamental ser destacado, e eu quero muito chamar a atenção sua, porque as pessoas ainda não tiveram noção do quanto faz mal comer pão de forma, quanto faz mal comer rapidez, quanto faz mal comer biscoito de polvilho, que a composição deles é ruim. A composição deles não é adequada para o bom funcionamento do seu corpo. Então, lembre bastante disso, porque eu quero ajudar você a dar um passo a mais nesse momento que você está vivendo. E aí tem algumas questões que me trouxeram, e eu quero trazer, e agradeço as pessoas que já estão me seguindo aqui pelo TikTok, sejam todos muito bem-vindos. A Marma colocou: tudo tem veneno, não coma nada, kkk. Ela está brincando, claro, porque a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a gente tem que diferenciar sempre a carne boa da carne ruim, o leite bom do leite ruim, dos vegetais bons dos ruins. A gente tem alimentos muito cheios de porcaria
e outros que não têm adição de porcaria, inclusive adição de porcaria industrial. Não tenham medo de comer fruta, verdura e legume, mesmo que tenha um pouquinho de resíduo de agrotóxico, porque os grandes vilões dessa história a gente já conhece: óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, a própria soja. Então é sempre importante a gente diferenciar o joio do trigo. É muito importante isso, porque senão a gente cai no terrorismo, que é o que eu mais quero combater aqui nas redes sociais: o terrorismo e o atalho para o câncer. O atalho para o câncer é a sua morte, tá? Não busca chazinho, ou vamos traduzir o nome, drogas vegetais para se intoxicar. E aí a gente vai avançando mais um pouquinho, né? O que eu quero trazer para vocês aqui, ó? Tem algumas perguntas sobre biscoito de polvilho. Eu tenho uma receita especial que eu passo para os pacientes. Eu não consigo passar receita para vocês aqui. Eu preciso direcionar sempre as receitas adequadas para quem eu consigo acompanhar mais de perto. Eu não consigo passar isso para todo mundo, infelizmente. Outro ponto aqui interessante que me trouxeram, acho que foi a Val, né? A Rita perguntou do biscoito, depois eu consigo passar isso para os pacientes. A Val: ontem estava com tanta vontade de comer um pão francês com carne moída que acabei comendo 2, muitos dias sem comer nada, exagerei. Tá tudo bem, né? Não é porque a pessoa comeu 2 pães franceses no dia que acabou a vida dela. Que bom que você comeu algo que você gostou. Fico feliz. E o pão francês é uma das melhores opções de farináceos que a gente encontra fora de casa, diferente de outros farináceos que eu acabei de falar para vocês, que são de péssima qualidade. Deixa eu ver se tem mais outro apontamento aqui de alguém. Milho comprado na feira pode cozinhar para comer? Pode, porque quando a gente fala do milho verde, ele ainda não é transgênico e ele não é um alimento carregado de agrotóxicos, diferente do óleo de milho, diferente do fubá que as pessoas compram, diferente da farinha de milho, do cuscuz e assim por diante. A mazeca aqui no Nordeste, olha que legal, a mazeca é do Nordeste, olho com carinho para o Nordeste, porque os meus pais são nordestinos. A gente come bastante tapioca. Eu me lembro uma vez, mazeca, que eu fui dar aula para nutricionistas na Bahia, em Salvador, fui dar em Ilhéus. Durante 9 anos eu viajei o Brasil ensinando nutricionistas a cuidarem melhor da alimentação do paciente com câncer e de outras doenças crônicas. E no café da manhã tinha tapioca, tinha a baiana, que preparava ali a tapioca com os ingredientes diversos e era uma delícia. E não tenha esse medo da tapioca, não. Tenha medo de político, né? Se é para ter medo de alguém, tenha de político. É a pior, na minha visão, a pior espécie de comportamento humano que pode ter. Não tenho adoração a nenhum político e nenhum tipo de ideologia partidária. Então, se é para ter medo, vamos falar a verdade, vamos ter medo de político que atrapalham a nossa vida, atrapalham demais a vida do brasileiro. Então, pode comer tapioca. A Débora, qual o melhor café da manhã para quem tem câncer? Débora, toda segunda eu trago essas informações de mais saúde para o café da manhã. Posso trazer uma dica especial para você não ficar próxima do café tradicional ou extra forte, porque o café é um fruto, é uma fruta, né? Ele é docinho. Se você pega o carocinho do café, ele é doce. Eu até tenho na geladeira um cafezinho, um grãozinho do café, né? Outro dia, acho que, não sei se eu vou chegar a conseguir mostrar, mas eu estou plantando alguns cafés aqui em casa. Então, o melhor café, o café é interessante, vamos pensar assim, de maneira geral, que eu consigo divulgar para todos vocês, ele é o café gourmet ou café especial. Quando nós temos 300 gramas de café e fazemos análise da qualidade desse café, café extra forte e tradicional, ele tem, sabe quantos defeitos? Escrevem aqui para mim, quantos defeitos tem um café tradicional ou extra forte? Eu quero ver se vocês têm ideia. Em 300 gramas de café, quanto tem de defeito nele? Vamos ver se vocês me ajudam aqui a identificar. Eu
Estou aguardando aqui vocês colocarem para mim quantos defeitos eles têm. Quantos defeitos eles têm? Vamos ver se alguém coloca aqui para mim. Quantos defeitos? E aí, o que a gente tem que entender? O que é defeito? São grãos que estão podres, que estão mofados, que estão verdes, né? Tudo isso seria defeito. Existem 300 gramas e eu gostaria de saber quantos defeitos. O café tem muito agrotóxico na produção, isso eu sei, né? A Val está colocando, mas nem entrei nessa história de agrotóxico, viu, Val? Nem cheguei no agrotóxico. Eu estou focado na qualidade dele, sem pensar no agrotóxico. Então, olha que interessante. O cardápio, né, a Débora está perguntando, é algo que eu faço exclusivo só para o paciente, não consigo passar cardápio aqui, eu consigo passar dicas do café da manhã, cardápio de forma alguma. Mas dicas do café da manhã eu consigo passar segundas ou do almoço, assim por diante. E aí, em relação a defeito, a Camargo colocou mais de 80, é verdade, 360 defeitos, né, estão presentes no café. Olha que situação gravíssima, né? Que situação triste. Eu bebo café gourmet arábica que foi indicado pelo seu convidado especialista em café. Exatamente, João Paulo. Esse é o caminho agora. Eu desejo que mais pessoas comecem a consumir café gourmet e especial. Ele tem menos acrilamida, que é uma substância prejudicial às células. Café queimado tem muita acrilamida, então você já tira uma substância tóxica do seu corpo, começando a consumir um café gourmet. E não come um café podre, mofado, estragado. Ah, mas eu não estou vendo. Claro que não está. Eles queimaram esse café. O café que as pessoas comem é queimado, fora a questão de folha, fora a questão da presença de insetos, fora a presença de galhos, fora a presença de casca, fora a presença de forragem, como a própria Val está colocando. Então você torra tudo, você não percebe o que é forragem, o que é galho, o que é folha, o que é inseto, o que é um grão que estava verde ou um grão que estava muito maduro, estava estragado, já estava podre. Então são 360 defeitos, é muita coisa, né? É muito triste essa situação. E o brasileiro não tem consciência disso, por isso que ele continua tomando café de péssima qualidade, por isso que ele fica adoçando o café, porque o café dele é horrível. A M. Camargo, café gourmet com média torra, né? Pode ser, você pode ver que ele não é tão torrado exatamente porque ele é marronzinho, assim, eu vou até colocar minha cor aqui. Ele é meio-dia, ele tá meio, é uma cor marrom, ele não tá preto. O café preto, ele tá queimado, ele tá estragado já. Então é um café de péssima qualidade e por isso as pessoas têm gastrite, por isso as pessoas têm problema de saúde. Muitos vão falar para mim, poxa, Alexandre, mas o café, ele é muito caro, né? Se é gourmet especial. Caro é você ter doença. Caro é você ficar comprando omeprazol para tratar sua gastrite de hoje até o final da sua vida. Isso que é caro, né? Caro é você sentir dor. Caro é você não ter possibilidade de comer em um momento ou outro um alimento diferente, que seja mais picante, que seja mais gorduroso. Isso que é caro. Então, o café que vocês compram, que é o tradicional, que é o café extra forte, é o que ele mais faz, é isso, é acabar com a sua saúde, é destruir o seu estômago, destruir a possibilidade de você viver mais e melhor, tá bom? Café gourmet tem em qualquer supermercado? Edilene, eu não sei se em qualquer supermercado, mas tanto em supermercados de classe A quanto supermercados populares tem cafés gourmets especiais. Há 5 anos atrás, se eu fizesse essa live, e eu já estava em contato com as redes sociais desde 2008, eu não conseguiria ajudar vocês, seria muito difícil. Hoje a gente já encontra café gourmet especial, você já tem essa possibilidade, né? Até uma perguntando, de onde encontro? Supermercados, de modo geral você encontra em supermercados, tanto em classe média, classe alta, classe popular, você tem essa possibilidade. A Suzy perguntou aqui para mim, né, que eu já tiro dúvidas, posso comer melancia? Pode, se você gostar de melancia e se você não tiver alergia, pode, não tem proibição
no consumo de melancia. O Gilmar, né, querido Gilmar, meu amigo, e você tem a possibilidade, ele já trazendo aqui a lembrança, hoje você consegue comprar direto do produtor, que é o que nós chamamos na nutrição de circuito curto. O que é isso, Alexander? Hoje existe uma preocupação ambiental de quanto gás carbônico é liberado pelos alimentos que você tem no supermercado. Por exemplo, tem alimentos que a matéria-prima vem fora do Brasil. Então, quando você está comendo aquele alimento, seja uma bolacha recheada, seja um produto industrializado, você foi responsável pela eliminação de gás carbônico desde a Europa, desde a Oceania até chegar no Brasil. Quando você compra, como o Gilmar está falando, direto do produtor, você tem um ciclo curto, porque o cara tem uma fazenda que é na cidade circunvizinha sua. Então, a quantidade de gás carbônico que o caminhão liberou, a fumaça, para chegar até você foi muito menor do que a bolacha recheada. Na nutrição a gente fala muito em circuito longo, no qual você come um alimento que eliminou muito gás carbônico para chegar até você, e circuito curto, que você tem uma hortinha na sua casa, ou uma feira na sua cidade, ou direto do produtor, como bem o Gilmar falou. Então, olha que incrível essa possibilidade e essa responsabilidade ambiental, né? De você ter um alimento com uma pegada de carbono, que a gente chama capacidade de liberar gás carbônico, muito melhor. Café gourmet é também sem agrotóxico? Não, aí é outra história, é outro capítulo, é outro caminho. Existe café gourmet com agrotóxico e sem agrotóxico, né? Você pode ver ali na embalagem e aí ele vai falar, se tiver o selinho do Orgânico Brasil ou a certificadora por auditoria, o sistema participativo, sem agrotóxico, mas a maioria tem o agrotóxico, mas o foco que eu quero trazer para vocês aqui é a saúde do estômago. A gente tem que preocupar muito com isso. As pessoas estão fazendo quimioterapia, estão com azia, estão com refluxo e podem piorar essa situação com esses cafés de porcaria que estão presentes no supermercado. O Brasil e a Argentina são os únicos países do mundo, vou repetir, Brasil e Argentina são os únicos países do mundo que consomem resto de café, que é esse café queimado que chega na mesa de todos os brasileiros. Essa consciência está mudando, já mudou há 5 anos, porque o produto já começou a entrar no supermercado nos últimos 2 anos, e daqui 5 anos eu tenho o sonho de que nós tenhamos uma das maiores produções de variedades de café gourmet especial. Lembrando que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O brasileiro tem que parar com essa síndrome de vira-lata, achar que ele é o pior e não é. Em relação a café descafeinado, não faço indicação, porque o modo de tirar cafeína é de péssima qualidade com adição de toxinas. Então, prefiro sugerir um consumo adequado de café em vez de sugerir o descafeinado. Porque o vilão não é a cafeína, o vilão é a porcaria do resto de café que tem sido vendido nos supermercados, tá bom? Não faço sugestão de descafeinado. Então, olha que bacana, quanta coisa rica vocês podem levar dessa live hoje. Mudar essa de forma alguma desse tipo de café, tá bom? Então, quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Quinta-feira eu vou tentar, pelo menos a intenção, de trazer uma live mais tira dúvidas, para que vocês possam fazer perguntas diversas e eu vá respondendo. E normalmente nos outros dias da semana eu faço uma live com um tema geral, sempre que é uma dor sua, é um problema seu, é uma situação que você não está conseguindo resolver e ninguém trouxe uma luz nova. Minha intenção é trazer uma nova luz para as pessoas na internet, porque me parece cada vez mais que as dicas que são trazidas pela internet são receitinhas de bolo, que não servem para nada. O câncer não é uma festa para a gente ficar fazendo bolo, trazendo dicas e receitinhas de bolo. O câncer é tempestade, é pancadaria, e se a gente não se preparar para essa situação, você não consegue chegar no final do tratamento, tá bom? Então, obrigado aqui pela atenção, obrigado aqui pelos compartilhamentos, pelos segmentos que vocês estão fazendo, acompanhando meu conteúdo. Agora em maio tem novidades, né? Tempos em tempos eu trago novidades, uma novidade muito especial para maio, e eu desejo cada vez mais saúde para vocês, mantenham contato nas redes sociais, mandem perguntas
e a gente vai caminhando juntos. Uma novidade que eu quero trazer para maio, que não é do dia 1º de maio, 1º de maio já vou trazer a novidade, que vai ser do dia 4 ao dia 8, faz 2 anos que eu não paro no meio do ano para descansar, faz 2 anos, 2 anos e pouquinho. Então agora em maio, entre o dia 4 e o dia 8, eu vou tirar uma mini férias, então eu não farei live na quinta-feira, na sexta-feira, quinta dia 4, sexta-feira dia 5, e não farei live na segunda-feira, que vai ser dia 8. Então vou ficar no dia 4, 5 e 8 sem fazer lives para minhas merecidas férias, que faz 2 anos que eu não paro agora no meio do ano um pouquinho. Vão ser mini férias, só do dia 4 ao dia 8, porque se eu quero cuidar da saúde de vocês, eu também preciso descansar um pouco, eu preciso parar um pouquinho. Tá bom? Então, fiquem à vontade para seguir o conteúdo, as pessoas elogiando, agradecendo aqui. Eu que agradeço o tempo de vocês, eu dedico meu tempo para trazer mais informações de qualidade e sempre é muito bem-vindo quem deseja aprender, quem está disposto a mudar essa chave que é uma alimentação inadequada, que a maioria das pessoas tem, para uma alimentação adequada, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e a gente continua em contato nas redes sociais.